E grande homenageado na partida de ontem, o Zé Roberto esteve nesta terça na academia de futebol e fez um balanço da carreira e ainda ganhou um convite para seguir no Palmeiras. Acompanhe com o Fernando Gavini. Momentos antes de entrar em campo pela última vez, Zé Roberto fez um discurso emocionado. Eu vivi isso aqui intensamente. Futebol foi a minha vida. Ele chegou até a jogar medalhas no lixo no meio da preleção dada a seus companheiros. A coisa mais importante na minha vida, que as medalhas, eu jogo ela no lixo. Sabe por quê? Porque um dia isso aqui acaba, é esquecido. Eu queria deixar para eles um exemplo de vida, a qual muitos, até de repente os mais novos, têm como importância na vida deles. Os títulos que eles conquistaram, outros têm como importância a fama, outros têm como importância a parte financeira. E essas coisas é prazerosa, essas coisas é gostoso, é gratificante você ter todas essas coisas, mas são coisas passageiras. Ao todo foram 25 anos de carreira. Aqui no Brasil, além do Palmeiras, Zé Roberto jogou também na Portuguesa, onde tudo começou, no Flamengo, no Santos e no Grêmio. Na Europa, defendeu o Real Madrid, o Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique e o Hamburgo. Fora isso, jogou no Catar, onde defendeu o Al Gharafa. Muitos times, muitas histórias, muitas conquistas. Mas antes de tudo isso começar, Zé Roberto passou pelo momento mais difícil de sua vida, que ele fez questão de relembrar no dia da despedida. Meu pai tinha saído de casa e minha mãe trabalhava sozinha para cuidar de 5 filhos. E eu me lembro que nessa fase foi a fase mais difícil da minha vida, foi quando eu perdi uma irmã. Eu falei para minha mãe que eu não queria mais ser um jogador e que eu iria, a partir daquele momento, trabalhar para ajudar ela no sustento de casa. Depois de 6 meses, a minha mãe chegou em casa e me falou que tinha feito a minha inscrição para fazer a peneira na Portuguesa, e foi onde eu voltei a desenterrar o sonho que eu tinha de ser um jogador. Tudo começou na Portuguesa e desde então Zé Roberto foi um exemplo de profissional. Defendeu a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo e conseguiu prolongar ao máximo sua carreira. O curioso é que há 11 anos, quando trocou o Bayern de Munique pelo Santos, ele veio para o Brasil com o fim da carreira planejado. Vamos jogar aqui 2 anos, com 35 anos eu paro, a gente está no Brasil, próximo da família, e encerra o meu tempo, o meu ciclo, né, no futebol. Só que eu percebi que o meu plano, os nossos planos são diferentes, né, dos planos de Deus. Dos 30 anos até os 43, a minha carreira ela só subiu. No fim das contas, Zé Roberto jogou quase uma década a mais do que havia planejado. E essa longevidade deixou marcas. Tanto que ele considera o Palmeiras mais importante em sua vida do que o Bayern de Munique, clube que ele defendeu por mais tempo na carreira. Você conquistar 2 campeonatos da importância que é ser capitão do tricampeonato da Copa do Brasil e de você, após 22 anos, ser campeão brasileiro, é fácil conquistar quando você tem 20, 25, 28 anos. Mas quando você tem 40 anos e pouco, são para poucos. Então eu consegui atingir. Por tudo isso, Zé Roberto disse adeus aos gramados, mas não ao Palmeiras. No começo da coletiva, o presidente Maurício Gagliotti e o diretor de futebol Alexandre Matos fizeram questão de estar presentes para oficializar um convite. O jogador prontamente aceitou. Nós vamos ter o Cícero com a gerência, o Zé com esse assessor técnico e, sem dúvida alguma, vai capacitar ainda mais a nossa área profissional, ainda mais o nosso departamento de futebol. Desde quando eu vim como jogador, eu acreditei no projeto que o Alexandre, que o presidente me passou,
E foi um projeto que foram 3 anos vitoriosos. Então, esse projeto novo, eu também volto a acreditar. Mas o novo trabalho só vai começar mesmo em janeiro. O que Zé Roberto quer fazer agora é aproveitar as férias. E independente do quanto a nova função vai lhe ocupar, uma coisa ele já sabe que quer fazer mais do que fez durante os 25 anos de carreira. Namorar mais, porque eu vou ter mais tempo, né? Como eu estava muito ausente de casa, isso me tirava essa minha possibilidade. Eu ia falar outra coisa, mas eu acho que essa... Deixa que tem mulheres aqui no meio, vamos respeitá-las. Eu vou libertar o campeão Zé Roberto é o futebol, superstar do futebol, superstar do futebol, do futebol, do futebol. E vamos ser felizes. Ah, isso aí, Chico. Tem um lado humano que normalmente é desprezado ou esquecido. As pessoas muitas vezes olham o glamour, as belas mulheres, os carrões importados, os altos salários. Claro, fora do padrão, né, brasileiro, da média brasileira. Em contrapartida, também tem uma vida assim, de dedicação total ao esporte. Viagens constantes, concentração, finais de semana sempre envolvido com o futebol, pouco tempo livre para curtir a família, para curtir a vida mesmo, né? E, de repente, com a aposentadoria ela ocorre mais cedo, para o Zé Roberto um pouco mais tarde, felizmente, porque ele pôde jogar até os 43 anos, né? Agora ele vai poder descansar um pouquinho, curtir um pouco mais a vida para compensar esse período de dedicação total ao esporte. E ainda assim ele vai se aposentar, entre aspas, do mundo da bola, ou melhor, da bola correndo em campo, mas vai ter um cargo de gestor. E aí eu vejo com bons olhos, e aí dá para você antecipar uma possibilidade de sucesso. Claro que é sempre bom fazer um curso, fazer uma pós em gestão, mas o Zé Roberto ele tem muito conhecimento, vivência, por onde ele passou. Ele passou pelo primeiro mundo do futebol, em termos de gestão e organização. Foi quase 10 anos. A Alemanha, a Europa, que queira ou não, se o Brasil já foi uma referência técnica para o mundo, em termos de organização, a melhor organização está na Europa. E é quem tem que nos ensinar. E na Alemanha, né? Vamos falar a verdade. Na Alemanha e na Inglaterra. Que hoje é o maior exemplo de organização. E gozado, você sabe que, conforme ele foi falando, eu fui me lembrando de um outro jogador, só que esse era um ex-corintiano, que foi para o Arsenal, ficou amicíssimo do Wenger, né? Do Arsène Wenger, e hoje foi campeoníssimo no Corinthians, como gestor, e hoje é gestor da seleção brasileira, que é o Edu Gaspar. O Silvinho também fez um caminho parecido. O Silvinho também fez, mas não foi para o lado da gestão, foi para o lado da parte de ser técnico de futebol. E o Zé Roberto me lembrou muito do Gaspar, porque eles têm uma escola muito parecida. O Zé Roberto tem essa preocupação com o lado humano, né? Ele, por ser pastor evangélico, se expressa muito bem, aprendeu a falar bem, né? Até mesmo nos cultos, né? Ele tem as interpretações dele, ele sabe improvisar, ele sabe dramatizar uma situação, pegou a lata de lixo, mostrou para todo mundo, as glórias são jogadas no lixo, o que fica? Fica sim a nossa história, aquele que deixamos para o clube. Quer dizer, isso aí é humanizar uma situação, né? E o jogador de futebol hoje geralmente é visto como mercadoria e não como ser humano. E o Zé Roberto tem essa visão, né, de valorizar o lado humano, né? Tanto é verdade que ele quer voltar para casa porque ele está louco para namorar. E com a mulher, né? Não é com outra pessoa. Então, quer dizer que eu acho legal, bacana, grande Zé Roberto. Foi uma sacada inteligentíssima aí do nosso Infantino, aí, o carequinha, o Marcelo Gagliotti. Maurício. Ele foi inteligentíssimo pedindo para o Zé Roberto ficar lá. Muito legal isso aí. E tomara que dê certo. Estou torcendo.